Bom, gente, então, como prometido, né, como eu havia dito, tô retornando aqui pra estar conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Pra quem não sabe, eu passei por um momento muito difícil mesmo. Eu estava tentando engravidar há 3 anos e 3 meses, mais ou menos, não me recordo bem o tempo, mas eu estava tentando engravidar. Só que eu tenho uma filha que fez agora em setembro 17 anos, tá? E eu consegui engravidar, tá? Depois de 3 anos tentando, realmente eu consegui. Eu vou estar colocando, vou ver se eu acho aqui mesmo, porque eu troquei de celular, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se ainda tem o trecho. Eu descobri a gravidez, tá? Eu fui ao banheiro e de repente, quando eu fiz xixi normalmente, e aí quando eu vim passando o papel, eu vi que tava um pouquinho de sangue. Mas era um sangue assim, eu vou ver se eu acho a foto pra colocar aqui, porque eu tirei a foto pra poder mandar pra minha ginecologista na época, tá bom? Era um sangue meio rosado. E eu lembro que nisso eu já entrei em desespero. Eu fiquei muito preocupada mesmo. Era por volta de 11h30 da noite, eu fui, chamei meu marido, falei com ele, falei assim, amor, vem aqui pra você ver uma coisa. Ou acho que eu fui, ele tava na sala, acho que eu levei o papel até ele. E ali meu coração disparou, eu já não sabia o que fazer, eu entrei em desespero, minha filha estava dormindo, eu já comecei a ficar nervosa, na minha cabeça já veio N coisas, já veio muitas coisas, fiquei muito preocupada. Mas aí corri, primeira coisa que eu fiz, mostrei a ele, depois eu falei assim, mandei mensagem para minha médica, tá, pra doutora Isabela, e aí mandei mensagem para ela falou assim, corre pra emergência. Ela perguntou a cor do sangue, não era um vermelho vivo, não era um meio um rosé. E ela falou assim, corre pra emergência. Marcele, vai direto pra emergência. Gente, eu nem avisei minha filha que tava dormindo. A gente pegou, do jeito que eu tava, eu fui, só peguei documento, peguei a bolsa e fui pro hospital. Aí chegou lá no hospital, aquela ansiedade, que é nervoso, já fui chorando no carro, gente, já chorei, eu fui chorando muito. E já cheguei lá nervosa, preocupada. E a minha médica, a minha ginecologista, ela não tava lá pra poder me atender. Uma outra que me atendeu, a doutora Aline. Muito gente boa mesmo. Ela me atendeu. Só que mesmo assim, quando eu cheguei falando que eu tava com sangramento, que eu ia completar 3 meses, ainda assim demorou um pouco pra me ser atendida, mesmo sendo particular. Mas demorou um pouco. Porque a tal da doutora Aline que ia me atender, na verdade, ela tava fazendo um parto, tá? E aí ela tava fazendo um parto, eu tive que esperar. Naquele momento ele só tinha ela, eu não entendi nada. Um hospital tão grande, tão popular, e só tinha aquela médica ali, enfim. Eu tive que esperar ela terminar o parto para ela vir me examinar. Tudo bem, ela veio me examinar. Ela me levou para uma salinha, perguntou quanto tempo eu tava, tudo. Ela me levou para uma salinha, ela foi lá medir, tentou ouvir o coraçãozinho do bebê. Aí, gente, ela me levou para essa salinha e tentou ouvir, fez uma ultrassom com aquele aparelhinho portátil, tentou ouvir o coraçãozinho do bebê. Até então, ela não estava conseguindo ouvir o coração do bebê. E o que aconteceu? Nisso que ela estava tentando ouvir o coração do bebê e não conseguia, ela falou assim, calma, fica calma. Fica calma que a gente vai tentar ver certinho aqui e vai dar tudo certo. Você precisa ficar calma. Nisso... Gente, como que a gente fica calmo? Eu já tava num desespero, mas um desespero. Ai, só quem passa sabe, gente, muito difícil. Eu já tava nervosa ali, já não tinha como ficar calmo de jeito nenhum, enfim. Aí, pediram pra mim poder aguardar, já que não consegui ouvir o coração do bebê. Pediram pra mim aguardar um pouquinho, que era pra poder esperar uma moça chegar... uma outra médica lá que fazia a ultrassom pra gente poder ver na TV. Tá bom. Só que ela demorou muito pra chegar. Eu tava desesperada, eu tava chorando, eu tava nervosa. E aí, nós fomos pra sala de ultrassom. Quando chegou na sala de ultrassom, que nós conseguimos entrar, eu só lembro que a moça falou assim, quanto tempo você tá? Eu deitada lá, tudo direitinho. Ela falou assim, quanto tempo você tá? Eu falei assim, olha... Eu tô com 1 semana, com 2 semanas a menos do que a ultrassom mostrou. Ela conseguiu ver o feto, ela conseguiu ver o bebê na ultrassom. Só que ela tentava ouvir o coraçãozinho e ela não conseguia. Ela ficava ali tentando e ela não conseguia de jeito nenhum. E meu marido tava sentado de frente assim pra mim. Eu tava deitada de costas assim.
de frente pra ele, meu marido em pé aqui, olhando pra mim, sendo que ela não deixou eu ver na TV, ela, na verdade, ela nem ligou a TV, ela viu pelo monitor dela, ela não ligou, não tem aquela TV que tem de frente assim pra gente, que a gente consegue ver a ultrassom, ela não ligou a TV, ela disse que a TV tava com defeito, gente, não tem como, o hospital daquele tamanho não tem uma TV com defeito, ali já estavam suspeitando que eu tava com algum problema e não quiseram nem que eu visse, eu queria muito ver, até porque até o sexo do bebê eu não consegui ver, tava muito novinho. Eu não fiz sexagem fetal e eu tava aguardando mesmo o tempo certo para poder fazer a ultrassom e descobrir o sexo. E eu não tava conseguindo, ela não tava conseguindo ver. Tudo bem. Aí tentando direto e nada dela conseguir. 12. Ela falou assim, não, você tá com menos tempo. Eu falei assim, não. Ela falou assim, não, o feto não tá evoluindo. Ele não evoluiu. Aí eu comecei chorando, eu falei, como assim não evoluiu? E eu toda boba, passava a mão na barriga, fui pra praia, tirei foto lá, com todo cuidado, tudo direitinho, não tomei banho de mar, porque eu não ligo muito pra banho de mar, só foi pra tirar foto mesmo na areia, na água, na beirinha ali do mar. Enfim, ela não conseguiu ver. Ela disse que tava com pouco tempo e o batimento cardíaco do bebê não aparecia por nada, ela não conseguiu ouvir. Ou seja, o feto estava com menor tamanho e o coração do bebê não estava batendo. Oi, gente, vocês imaginam o meu desespero na hora, porque o coração do bebê não estava batendo, né? Não tinha batimento mais. E para completar, ela ainda disse que as semanas que eu tava contando, tinha 15 dias de atraso nessas semanas. Então, assim, não tava batendo, a conta não batia. Aí, o que aconteceu? Dali por diante, eu desabei, aí ela foi real comigo, ela falou, olha, infelizmente, o feto não desenvolveu, o coração do bebê, a gente não conseguiu ouvir, o batimento parou, acabou, e ali houve realmente o aborto, né? Um aborto retido. E tá, aí eu fui pra uma salinha. Quando eu cheguei nessa salinha, não, fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, ali mesmo já fiquei internada, tá, gente? Ali mesmo já internei. E aí meu marido depois teve que vir em casa pegar as coisas pra eu poder ficar no hospital. Ele veio correndo, ele tava nervoso, desesperado. Ali mesmo eu fiquei e minha filha não sabia de nada. Mandei mensagem pra meu cunhado, pedi que no outro dia eles viessem pegar ela aqui, ficar com ela na casa deles, porque não falei que eu tinha perdido o bebê, nada disso. Eu só falei que eu tava no hospital porque eu tinha um sangramento. E ela ficou super preocupada, ela ficou muito mal, mas muito mal mesmo. E aí eu permaneci internada lá no hospital. Só que chegando lá, uma enfermeira falou assim pra mim, você que vai fazer a curetagem? Eu falei assim, não, porque até então, eu sei lá, acho que eu não acreditava que tava acontecendo, a ficha não tinha caído. Curetagem é algo que, sinceramente, eu não desejo isso pra ninguém, tá? É horrível, gente, é horrível. Só quem passou por isso sabe. Ui, agora nem de lembrar. Eu falei que não ia chorar nesse vídeo. Mas tem coisa que é preciso, né? Tem coisa que é preciso a gente passar. Não tem pra onde correr. Deus tá nos planos. Deus tem planos melhores pra gente. Ele sabe todas as coisas. Aí fiz a curetagem, tá, gente? Tomei uma anestesia geral, que sinceramente eu não sei o que aconteceu, mas essa anestesia, fui pro centro cirúrgico para fazer a curetagem, e essa anestesia geral que me deram, eu tive alucinações, eu vi coisas, eu estava alucinada mesmo, eu vi lugares, mas assim, eu ouvia tudo que as enfermeiras estavam falando no centro cirúrgico. Eu ouvia tudo, eu sabia de tudo, eu falava coisas, gente. Eu perguntava se eu tava morta, eu perguntava se eu tinha morrido.
Eu agradecia depois, quando terminou, eu vinha agradecendo. Eu tava muito dopada, eu tava muito mal, eu não entendia nada. Eu tava agradecendo por elas terem feito uma curetagem em mim, gente. Aí, voltei. Ah, não, gente, desculpa. Porque é muita coisa pra falar. Antes de eu fazer a curetagem, um médico entrou na sala, me deu alguns remédios, tá? Como que fala? Intravaginais. Eu tive que colocar por baixo para poder o útero abrir, para me poder ir para curetagem, para poder expelir essa curetagem. Aí fui pro centro cirúrgico, fiz a curetagem e voltei. Aí depois demorou, acho que levou 1 hora e meia, não lembro. Meu marido que falou comigo o tempo. E aí eu voltei. Nisso que eu voltei pro quarto, eu tava dopada, eu sangrava. Gente, só quem fez curetagem sabe como é que é. Eu sangrava. Absorvente, eu não aguentava a quantidade de sangue que eu tinha. Eu sangrei muito, muito, muito. Eu vim do centro cirúrgico, eu lembro que eu vim do centro cirúrgico, me trouxeram assim na maca, eu vomitava e eu descia muito sangue, pedaços de sangue, como se fosse menstruação, descia muito, muito, porque, né, mexeu no útero, raspou o útero, então realmente é muito sangramento. E aí fui pro quarto, no outro dia, eu acho que a minha filha ficou sabendo, né, avisei meu cunhado, minha cunhada, avisamos que a gente havia perdido o bebê, que o bebê não tinha evoluído, e aí acho que no outro dia aconteceu de ela ficar sabendo, aí já foi. E aí eu sei que eu fiquei 3 dias no hospital, tá? Foi quase uma cesárea. Foi como se eu tivesse feito uma cesárea. Fiquei lá os tempos lá e me colocaram, graças a Deus, me colocaram num quarto onde não tinha coisa de maternidade, porque eu já ouvi pessoas falando que tem gente que, tipo assim, faz a curetagem, né? Perde o bebê, faz a curetagem e vai para um quarto onde tem bercinho do lado, onde tem coisas que vai lembrar que você deveria ter um bebê ali naquele lugar e você não tem. Então, assim, graças a Deus, o quarto que eu fiquei foi menos mal. Foi um quarto muito bom, porém não tinha nada de berçar, de bercinho, nada disso não, tá bom? E aí fiquei por conta do hospital, tomando remédio. E fui fazendo a questão dos medicamentos que tinha que fazer, fiz o repouso. E aí, gente, no terceiro dia eu vim pra casa. Nisso que eu vim pra casa, que eu cheguei a casa, eu pedi que trouxesse minha filha, né? E aí meu cunhado trouxe ela. Eles não subiram, eles ficaram muito mal também, não subiram. Deixou que fosse um momento só nosso. E aí sentei no sofá na sala e minha filha veio já com aquela carinha dela já, falou assim, mãe... Olhou pra mim e aí eu falei assim, eu botava a mão na barriga e fazia assim, ó. Foi exatamente assim. Tipo, não tem bebê, perdemos o bebê. E foi um luto total, gente, até hoje. Vou falar pra vocês, até hoje realmente é muito difícil, mas eu sei que eu precisei passar por aquilo. Eu sei que o Senhor tá no controle de tudo e talvez você que tá me assistindo agora ou passou, ou tá passando por esse mesmo momento que eu passei, né? Mas o Senhor, Ele dá força. Ele dá força, o Senhor, Ele dá força que a gente nem imagina. Quando a gente acha que a gente não tem força, Ele dá força. Eu lembro exatamente, gente, eu lembro perfeitamente que naquele momento que eu tava sentada, que eu saí da maca e a menina falou que o feto não tinha desenvolvido. Eu lembro que eu sentei na cadeira, me deram um copo de água, eu tremia e chorava muito. E eu lembro exatamente que eu só pedi a Deus uma coisa. Eu fiz uma oração naquela hora ali e aquela oração ficava constante na minha cabeça. Eu só falava assim, ó, Senhor, me dá força. Eu só pedia força, eu não pedia mais nada. Não pedia mais nada, eu não estava preocupada com quem já sabia, que ia saber, que depois eu perdi. Eu não estava preocupada com nada disso, eu simplesmente pedia força. Senhor, me dá força, Deus me dá força, me dá força. Eu queria muita força, eu queria força, porque se eu não tivesse força, eu não ia conseguir lidar com a situação, eu não ia conseguir vencer, eu não ia conseguir levantar, eu não ia conseguir fazer mais nada na minha vida. Porque pra mim, ali meu chão abriu. Ali pra mim, o meu mundo acabou. Mas eu tenho outra filha, meu mundo não poderia ter acabado, mas na hora a gente não pensa, na hora a gente tá desesperado, porque a gente queria muito, sabe, você querer muito uma coisa e de repente aquilo sair, escorregar, ir embora e você não ter controle de nada. Eu não tive controle, a gente não tem controle de nada, Ele tem controle de todas as coisas, Deus, Ele tem controle de tudo.
E aí eu vim pra casa, fiz todo o repouso, todo o cuidado, né? Tudo que foi necessário. E passaram o seu tempo, né? E Deus vai nos confortando. E eu lembro que eu adquiri uma crise de ansiedade por conta disso, sabe? Eu adquiri uma crise de ansiedade muito grande, a qual eu vou falar que até hoje eu tenho, mas hoje ela tá bem mais controlada, sabe, gente? Crise de ansiedade não é brincadeira. Eu costumo dizer que é uma mini depressão, não é fácil, não é fácil. Mas eu vou falar aqui novamente, gente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se você tá passando por isso, se você passou, você entenda. Deus não perdeu o controle de nada. E Ele vai honrar. Ele vai honrar. Aquilo que não nos mata, aquilo nos fortalece, tá? Aquilo que te deixou para baixo, um dia vai virar alegria, um dia vai vir a felicidade, e eu falo com certeza para vocês, tá? E eu quero muito, muito que vocês saibam de uma coisa, como eu falei, Deus tem o controle de tudo. Eu não queria estar aqui gravando esse vídeo como eu quero muito que esse vídeo edifique a vida de vocês de alguma forma. Como, Marcelo? Se você só falou desgraça, se você falou só coisa ruim. Gente, sim, eu passei por muita coisa, mas eu aprendi muita coisa no meio disso tudo. Eu aprendi que Deus está no controle de tudo. Eu aprendi que tudo é no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele. Eu aprendi que a gente não tem controle de nada. Eu aprendi que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Eu aprendi que Ele está nos planos de tudo. Ele está no controle, ele sabe de todas as coisas. Talvez o que hoje você tá triste, o que hoje você tá abalado, que você tá... Talvez você também teve uma perda, você passou por isso, tá passando por isso e fala assim, eu acho que eu não vou conseguir mais, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou ter novamente. Gente, sonhe alto, que Deus está no controle de tudo. Ele vai honrar, eu tenho certeza que Ele vai honrar você. E aí, para resumir, para o vídeo não ficar muito grande... A história é basicamente essa. Depois que eu perdi o meu bebê, passaram-se um mês, e aí eu perdi um sobrinho também, bebezinho também, e tivemos que enterrar, e aí passaram 6 meses, e aí meu pai também veio a falecer. Meu pai faleceu de AVC, 3 anos lutando, já com a perda de memória, tudo. E aí tivemos que enterrar meu pai, e foi tudo muito difícil. Mas eu espero de coração, gente, que esse vídeo de alguma forma te abençoe. Não perca as esperanças, não perca a fé, que Deus está no controle de tudo. Eu vou gravar o próximo vídeo aqui agora pra vocês. Esse daqui é o início de um testemunho meu. Eu vou gravar o próximo vídeo pra vocês com muita alegria, contando o que aconteceu depois de 5 meses da perda do meu bebê, tá bom? Ó... Se inscreve aqui no canal, deixa seu like para poder me ajudar a divulgar esse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham tido atenção nesse vídeo. Eu não vou falar que tenham gostado, porque ninguém gosta de ver desgraça de ninguém. Mas eu espero que esse vídeo venha falar no coração de vocês e sabendo que Deus está no controle de tudo. Independente do momento que você está passando agora, Ele está no controle de tudo. Ó, chega de falar. Vou gravar o próximo vídeo daqui a pouquinho. E aí você vai lá, acompanha, que é a continuação desse. Olha o que Deus fez comigo depois de 5 meses que eu perdi meu bebê.